Então, hoje nós estaremos lendo a Bíblia a partir de Josué, capítulo 6. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodearei a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifres de carneiro adiante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as trombetas, e será que, tocando-se prolongadamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo-vos o sonido da trombeta, todo o povo gritará com um grande brado, o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá por ele, cada um em frente. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: Levai a arca da aliança. 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifres de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: Passai a rodear a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. E assim foi que, como Josué dissera ao povo, as 7 sacerdotes levando as 7 trombetas de chifres de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. E os homens armados iam adiante dos sacerdotes, que tocavam as trombetas, e retaguarda seguia após a arca, tocando as trombetas, iam os sacerdotes. Porém, o povo, Josué tinha dado ordem, dizendo: Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia que vos diga: Gritai, então gritareis. E fez a arca do Senhor rodear a cidade, contornando-a uma vez, e entraram no arraial e passaram a noite no arraial. Depois Josué se levantou de madrugada, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. E os 7 sacerdotes que estavam com as 7 trombetas de chifres de carneiros adiante da arca do Senhor iam andando continuamente e tocavam as trombetas. E os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguiam atrás da arca do Senhor. E os sacerdotes iam andando e tocando as trombetas. Assim, rodearam outra vez a cidade no 2º dia e voltaram para o arraial. E assim fizeram 6 dias. E sucedeu que no 7º dia madrugaram ao subir a alva, e na mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes naquele dia. Somente rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, tocando os sacerdotes pela última vez as trombetas, disse Josué ao povo: Gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Porém, a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os meus mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos do anátema, para que não vos façais malditos ao tomardes o anátema. Assim façais maldito o arraial de Israel e os perturbeis. Porém, toda a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor. Irão ao tesouro do Senhor. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as trombetas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da trombeta, gritou ao povo com um grande brado, e o muro caiu abaixo. E o povo subiu a cidade, cada um em frente de si, e tomaram a cidade. Tudo quanto havia na cidade destruíram totalmente ao fio da espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até o velho, e até o boi, o gado miúdo e o jumento. Josué, porém, disse a 2 homens que tinham espiado
a terra. Entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá, a mulher com tudo quanto tiver, como lhe tenho jurado. Então entraram os jovens espias e tiraram Raabe, seu pai e sua mãe e seus irmãos, e tudo quanto tinha tiraram também, e toda a sua parentela, e os puseram fora do arraial de Israel. Porém, a cidade e tudo quanto havia nela queimaram a fogo. Então somente a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe e à família de seu pai e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto escondera os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar Jericó. E naquele tempo Josué os conjurou, dizendo: Maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar essa cidade de Jericó. Sobre seu primogênito a fundará, e sobre o seu filho mais novo lhe porá as portas. Assim era o Senhor com Josué, e corria sua fama por toda a terra. 7. E transgrediram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carnim, filho de Zabdi, filho de Zerá, filho da tribo de Judá, tomou do anátema. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bete-Aven, do lado do oriente de Betel, falou-lhes dizendo: Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltando a Josué, disseram-lhe: Não suba todo o povo, suba uns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai. Não transgredi ali todo o povo, porque poucos são. Assim subiram lá do povo uns 3.000 homens, os quais subiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles uns 36 e os perseguiram depois à porta até Sebarim. E os feriram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou na terra, sobre o seu rosto, perante a arca do Senhor. Até a tarde, ele e os anciões de Israel deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: Ah, Senhor Deus, por que com efeito fizestes passar esse povo o Jordão, para que entregastes as mãos dos amorreus, para nos fazermos perecer, antes nos tivéssemos contentado em ficar além do Jordão? Ah, Senhor, que direis, pois? Israel virou as costas perante os inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra cercaram e desarraigaram o povo novo da terra. Então que farás a teu nome? Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque essas, prostrado assim sobre o teu rosto, Israel pecou e transgrediram a minha aliança que lhes tenho ordenado, e tomaram do anátema e furaram e mentiram e debaixo sua bagagem e puseram. Por isso, os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos. Viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, senão desregadados os anátemas do meio de vós. Levanta-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: anátema há no meio de ti. Israel, diante dos teus inimigos, não poderá suster-te até que tereis anátema no meio do povo. Amanhã, pois, chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor tomar se chegará segundo as famílias, e a família que o Senhor tomar chegará por casas. E a casa que o Senhor tomar se chegará homem por homem, e será que aquele que for tomado por anátema será queimado a fogo, ele tudo quanto tiver, porquanto
transgrediu a aliança do Senhor e fez com loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e a tribo de Judá foi tomada. E fazendo chegar a tribo de Judá, tomou a família dos Desraites, e fazendo chegar a família dos Erraitas, homem por homem, foi tomado de Zabde. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, foi tomado Acã, filho de Carmim, filho de Zabade, filho de Zera, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, dá-me, peço-te, glória ao Senhor Deus de Israel, e faze confissão perante ele, e declara-me agora o que fizestes, não me ocultes. E respondeu Acã a Josué, disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os, tomei-os e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo dela. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na sua tenda, a prata por baixo, e tomaram, pois, aquelas coisas no meio da tenda e as trouxeram a Josué, e a todos os filhos de Israel a puseram perante o Senhor. Então Josué e todos os Israel com ele tomaram Acã, filho de Zerra, e a prata e a capa da cunha de ouro, e os seus filhos e as suas filhas, e seus bois e suas jumentas, e suas ovelhas e sua tenda, e tudo quanto ele tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. E disse Josué: porque nos perturbastes, o Senhor te perturbará nesse dia. E todo Israel apedrejou e queimaram a fogo depois de apedrejá-los. E levantaram sobre ele um grande montão de pedras até o dia de hoje. Assim o Senhor se apartou de ardor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor, até o dia de hoje. 8. Então disse o Senhor a Josué: não temas e não te espantes, toma contigo toda a gente de guerra e levanta-te sobre Ai. Olha que te tenho dado na tua mão o rei de Ai e o seu povo e a sua cidade e a sua terra. Farás, pois, Ai o seu rei, como fizestes a Jericó, e o seu rei salvo, para que vos tomasses os seus despojos e o seu gado. Põe ambos, cada cidade, por detrás dela. Então Josué levantou-se e toda a gente de guerra para subir contra Ai. Escolheu Josué 30.000 homens valorosos e enviou-os de noite. E deu-lhes ordem, dizendo: olhai, ponde-vos de emboscada contra a cidade, por detrás dela. Não vos alongueis muito na cidade, e estáis todos atentos. Porém, eu e todo o povo que está comigo vos aproximaremos da cidade, e seria que quando nos saírem do encontro, como antes fugiremos diante deles. Deixa-os, pois, sair atrás de vós, até que o tiremos da cidade, porque dirão: fogem diante de vós, como antes, assim fugiríamos diante deles. Então sairei vós da emboscada e tomareis a cidade, porque o Senhor vosso Deus vô-lo dará a vossas mãos. E será que, tomando vós a cidade, pôr-lo-eis fogo, conforme a palavra do Senhor fareis olhar, que vô-lo tenho mandado. Assim Josué enviou a eles, e foram à emboscada, e ficaram entre Betel e Ai, ao ocidente de Ai. Porém Josué passou aquela noite no meio do povo. Levantou-se Josué de madrugada, e encostou o povo, e subiram ele e os anciões de Israel diante do povo contra Ai. E subiram também todos os homens da guerra que estavam com ele, e aproximaram-se e chegaram defronte da cidade, e alonjaram-se ao lado norte de Ai, e havia um vale entre eles e Ai. Tomou também uns 5.000 homens e pôs-no emboscada entre Betel e Ai, ao ocidente da cidade. E puseram o povo todo ao arraial que estava no norte da cidade.
a emboscada do ocidente que a cidade. E foi Josué aquela noite até o meio-dia do vale. E sucedeu que, vendo o rei de Ai, ele e todo o seu povo se apressaram e se levantaram de madrugada, e os olhos da cidade saíram ao encontro de Israel, ao combate ao tempo determinado, defronte das campinas. Porém, ele não sabia que se achava uma emboscada contra eles atrás da cidade. Josué, pois, e todo Israel se houveram como feridos diante das leis, e fugiram pelo caminho do deserto. Por isso, todo o povo que estava na cidade foi convocado para seguir. E seguiram a Josué e foram afastados da cidade. E nem um só homem ficou em Ai, nem em Betel, que não saísse após Israel, e deixaram a cidade aberta e seguiram a Israel. Então o Senhor disse a Josué: estende a lança que tens na tua mão para Ai, porque darei a tua mão a Josué. Estende a lança que estava na sua mão para a cidade. Então a emboscada se levantou apressadamente do seu lugar, estendendo ele a sua mão, correram e entraram na cidade e tomaram apressando-se, puseram fogo na cidade. E virando-se os homens de Ai para trás, olharam e eis que uma fumaça na cidade subia do céu, e não puderam fugir, nem para um lado, nem para o outro, porque o povo que fugia para o deserto se tomou contra o que o seguia. E vendo Josué a todo Israel que a emboscada tomava a cidade e que a fumaça da cidade subia, voltaram e feriram os homens de Ai. Também aqueles da cidade lhe saíram ao encontro e assim ficaram no meio dos israelitas, uns de uma e outro de outra parte. E feriram-nos até que nenhum deles sobreviveu nem escapou. Porém ao rei de Ai tomavam vivo e o trouxeram a Josué. E sucedeu que, acabando os israelitas de matar todos os moradores de Ai no campo do deserto, onde os tinha seguido, levantando todos o caído fio da espada, até serem consumidos todo o Israel, e tomou a Ai e o feriu ao fio da espada. E todos os que caíram naquele dia, assim homens como mulheres, foram 12.000, todos moradores de Ai. Porque Josué não retirou a sua mão que estendera com a lança até destruir totalmente a todos os moradores de Ai. Tão somente os israelitas tomaram para si o gado e os despojos da cidade, conforme a palavra do Senhor que tinha ordenado a Josué. Queimou, pois, Josué a Ai e a tomou no montão perpétuo, em ruínas até o dia de hoje. E o rei de Ai enforcou num madeiro até a tarde, e ao pôr do sol ordenou Josué que o seu corpo fosse tirado do madeiro e lançado à porta da cidade. E levantaram sobre ele um grande montão de pedras até o dia de hoje. Então Josué edificou o altar do Senhor, Deus de Israel, o monte de Baal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, conforme o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras inteiras sobre o qual não se movera instrumento de ferro, e ofereceram sobre ele holocausto ao Senhor, e sacrificaram as ofertas pacíficas. Também escreveu ali, com pedras, uma cópia da lei de Moisés, que está sobrescrito diante de todos de Israel. E todo Israel, com os seus anciões e os seus príncipes e os seus deuses, seus juízes estavam de outro lado da arca perante os sacerdotes, levitas, que levavam a arca da aliança do Senhor. Assim, estrangeiros como naturais, metade deles em frente ao monte Gerizim e outra metade em frente ao monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara para abençoar primeiramente o povo de Israel. E depois leu em alta voz todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, conforme a tudo que lhe está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara que Josué não lesse perante toda a congregação de Israel.
e as mulheres e os meninos e os estrangeiros que andavam no meio deles. 9. E sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam aquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do grande mar, em frente ao Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os perizeus e os heveus e os jebuseus. E ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeon, ouvindo o que Josué fizera em Jericó e com Ai, usaram de astúcia e foram e se fingiram embaixadores, levando sacos vermelhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos e remendados. E nos seus pés sapatos vermelhos e remendados e roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e embolorento. E vieram a Josué o arraial de Gibal e disseram a ele e aos homens de Israel: vieram de uma terra distante, fazei, pois, agora acordo conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura, habiteis no meio de vós como faremos acordo convosco? Então disseram a Josué: nós somos teus servos. E diz-lhe Josué: quem sois vós, de onde vindes? Eles responderam: teus servos vieram de uma terra muito distante por causa do nome do Senhor teu Deus. Enquanto ouvimos a sua fama de tudo quanto fez no Egito e tudo quanto fez aos 2 reis de amoreus que estavam além do Jordão, e Sião, rei de Esbom, ergueu o rei de Baza, que estava no Astarote. Por isso nossos anciões e todos os moradores da nossa terra nos falarão, dizendo: tomai as vossas mãos provisão para o caminho. E ide-lhes ao encontro e dizeis-lhe: não somos vossos servos, e fazeis, pois, agora acordo conosco. Esse nosso pão tomamos quente das nossas casas para nossa provisão, no dia em que saímos para vir a vós. Eis-lo aqui agora, já seco e bolorento. E esses odres que enchemos de vinho eram novos. Eis que aqui, postos estas vossas roupas, e os vossos sapatos já se têm envelhecido, por causa de muito longe caminho. Então os homens de Israel tomaram da provisão deles e não pediram conselho ao Senhor. E Josué fez paz com eles e fez um acordo com eles que lhes daria vida, e os príncipes, congregação deles, prestarão juramento. E sucedeu que, ao fim de 3 dias, depois que fizeram um acordo com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Porque, partindo os filhos de Israel, chegaram às cidades deles o 3º dia. E seus cidades eram Gideão e Sefira, Beerote e Kiriate Jearim. E os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhe juraram pelo Senhor Deus de Israel. Por isso toda a congregação murmurava contra os príncipes. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: nos juramos-lhe pelo Senhor Deus de Israel, pelo que não lhe podemos tocar. Por isso, porém, não faremos contra servos nada em vida, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que já lhes fizemos. Disseram-lhe, pois, os príncipes vieram e sejam rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes que fizeram. E Josué os chamou e falou-lhes, dizendo: por que nos enganastes, dizendo muito longe, e vos habitamos morando nós no meio de nós? Agora, pois, sereis malditos, e dentre vós não deixará de haver servos, nem rachadores de lenha, nem tiradores de água para a casa do meu Deus. Então responderam a Josué e disseram: porquanto com certeza fui anunciado aos seus servos que o Senhor teu Deus ordenou a Moisés, seu servo, que vos daria toda essa terra e destruiria todos os moradores da terra diante de vós. Tememos muito por nossas vidas, por causa de vós, por isso fizemos assim. Eis que agora estamos na tua mão, faze-nos aquilo que te parecer bom e reto. Assim, pois, lhe fez,
e os livrou das mãos dos filhos de Israel, não os matando. E naquele dia Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, até o dia de hoje, no lugar que ele escolhesse.